Olá pessoal, continuando com a matéria de saúde mental e falando da reforma psiquiátrica, eu vou falar agora um pouco sobre o hospital onde vocês vão realizar o estágio, né, que é o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, o IPQ. Então, o IPQ, o nome anterior a Instituto de Psiquiatria era o Hospital Colônia Santana. Ele foi criado em 1941 e ele veio com todos aquelas diretrizes de todos os grandes hospitais do Brasil. O objetivo, então, de criar o hospital era tirar essas pessoas do ambiente da sociedade, as pessoas que de repente estavam em situação de vulnerabilidade nas ruas, então iam todas lá para o hospital. O hospital ele foi criado em 1941 e em janeiro de 1942 ele recebeu os primeiros pacientes. A ideia era que se tivessem 300 leitos, mas ele já recebeu 311 pacientes que vieram do asilo de Azambuja Brusque e do hospício Oscar Schneider de Joinville. Então, já iniciou a história do hospital, já inicia com uma superlotação. Quem veio junto para cuidar do hospital foram as Irmãs da Divina Providência, elas que fizeram todo o cuidado até 1970. Tá? Aqui em 1967 já estava numa superlotação com 1.773 internos. Então, era muita gente que internava, porque as internações, tudo que não estava adequado dentro da sociedade era retirado e colocado dentro do hospital. Nessa ideia aí de 1.700 pessoas, o hospital já começou a participar dos listados hospitais psiquiátricos que empregavam os ditos leitos-chão. Então, a pessoa, além de internar para sempre dentro do hospital, ela não tinha uma cama. Tá? Ao longo dos anos, o Hospital Colônia Santana tornou-se um depósito de gente, um espaço superlotado marcado pelo descaso, características que definem grande parte dos hospitais psiquiátricos em diferentes épocas. O número de internados não é preciso e diverge nas diversas falas, as quais procuram sempre salientar a superlotação e seu ápice na década de 70. Então, aquele artigo que eu pedi para que vocês lessem sobre um depósito de gente, ele fala bastante dessa época e como era o cuidado no hospital. Então, foram localizados dados precisos sobre a capacidade de internação no hospital ao longo dos anos. Sabe-se que desde o início foi perceptível a insuficiência da instituição em relação ao grande número de pessoas encaminhadas para a internação. E desta forma, ele se tornou um eterno canteiro de obras, preparando suas instalações para receber cada vez mais e mais pacientes psiquiátricos. Eu vou colocar no Classroom os vídeos falando do hospital agora. Então, vocês vão ver várias construções, várias coisas, várias alas, e hoje alas que já estão desativadas, porque naquela época, até 1970, eles iam simplesmente criando várias alas, quanto mais pessoas chegavam. Tá? Então, o hospital, ele naquela época se utilizava, né, tanto do leito-chão, as terapias
muito utilizado terapia de eletrochoque. Então, várias terapias que hoje a gente já não utiliza, né? Então, os profissionais de enfermagem até 1971, além das atividades cotidianas de rotina, atendiam os pacientes em imensa agitação psicomotora, os quais muitas vezes eram isolados em celas, onde recebiam apenas a alimentação e a medicação. Então, no hospital também existiam celas, tá? Depois disso tudo, a gente vai falando sobre como se contratava, tudo isso vai estar no material, vocês vão lendo, né, sobre a história do hospital, tá? O primeiro enfermeiro, ele foi contratado, que foi o professor Wilson, ele foi contratado em 1971. E aí, a partir de 1971, é que começou realmente o cuidado dentro do hospital psiquiátrico a ser realizado por profissionais com titulação, com um diploma. Os técnicos de enfermagem vieram bem depois, né? Então eram atendentes, práticos de enfermagem. Então, hoje, os técnicos de enfermagem, eles têm um grande papel dentro do hospital. Mas, como estava tudo errado e no Brasil todo existia a ideia da reforma psiquiátrica, em 1995 o hospital foi descredenciado do SUS e a instituição teve que se readequar, porque senão não receberia mais as verbas do SUS, tá? Então, o que eles fizeram? Foi uma vistoria, né, do Ministério de Saúde em 1995, que eles tinham que se modificar, eles tinham que criar outros modos de atender, lembrando lá da reforma psiquiátrica. Então, o Hospital Colônia Santana também participou ativamente da reforma psiquiátrica. Então, em janeiro de 1996, foi criado no mesmo espaço físico, no mesmo prédio, duas instituições, o Hospital IPQ e o Centro de Convivência Santana. Então, o Hospital IPQ para atender a pessoas com transtornos mentais em momentos de crise, com proposta de curta permanência, e o Centro de Convivência Santana para atender as pessoas que já estavam hospitalizadas antes da reforma. Essas pessoas, ficou dentro do hospital 600 pessoas na época da reforma. Muitos que tinham famílias voltaram para suas famílias, mas quem não tinha família ficou dentro do hospital. Hoje, no hospital, as pessoas são atendidas por uma equipe multiprofissional composta por médico psiquiatra, médico residente em psiquiatria, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas e nutricionistas. Então, essa é a equipe que atende no Hospital IPQ, no Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. Então, quando uma pessoa interna no hospital, ela não vai ficar lá só tomando remédio, ela vai ser atendida por uma equipe multiprofissional. A duração da internação dentro do IPQ vai ser de média 3 semanas, sendo que na primeira semana a pessoa está em crise, então a gente vai estabilizar os sintomas dela. Então ela vai tomar medicação, ela vai ter um atendimento assim bastante ativo para que ela saia dessa crise. Na segunda semana, a pessoa é convidada para participar de oficinas fora da unidade, tendo como objetivo avaliar o comportamento da pessoa. Então, as oficinas terapêuticas que acontecem no CAPS também acontecem no Hospital IPQ. E elas têm por objetivo
avaliar como é o comportamento da pessoa com transtornos mentais. Na terceira semana, a pessoa realiza exames de sangue para avaliar a medicação e recebe orientações sobre sua alta e como será o atendimento fora do hospital. Essa é uma estrutura que normalmente acontece assim, não quer dizer que nada impede de que uma internação seja mais curta ou mais longa conforme a situação da pessoa, mas lembrem, a internação é só no momento de crise, não é uma internação comprida, uma internação de longa permanência como era antes. E sobre o hospital é isso, muito obrigada.